Quem não gosta de samba, bom prefeito não é. Quem não gosta de samba, bom prefeito não é. Quem não gosta de samba, bom prefeito não é. Quem não gosta de samba, bom prefeito não é. Lula falou e tá falado. Zé Crivella pro Senado. Lula falou, Dilma falou e tá falado. Zé Crivella pro Senado. Lula falou, você falou e tá falado. Zé Crivella pro Senado. Número 6. Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus abençoe. Vamos vai. Hoje eu me sinto muito feliz e honrado. Estou recebendo o senador na ordem, né, o bispo, o homem de Deus. Na ordem, como eles falam lá, na ordem, senhor presidente. O homem de Deus com quem eu e a bispa convivemos na África há muitos anos. Aliás, moramos na casa deles. E durante um tempo eu pensei que ele não gostasse mais de mim. E a gente sempre conviveu como irmãos mesmo, de verdade. E um dia desses, quando eu soube que ele tinha um desejo de vir aqui, ver vocês de perto e nos ver, eu fiquei muito emocionado. Muito. E eu que, durante muitos anos, aliás, quando eu o conheci, eu era menino, ele também. Primeira vez que eu vi lá em Juiz de Fora. Ele foi lá, ele era menino, lá de Simão Pereira, né? E ele tem uma trajetória, uma carreira. E não importa denominação. Nós éramos, somos e vamos continuar irmãos. É o senador Crivella, o bispo, que lá na África do Sul, ele falava assim, ô mineiro, ô boi, quando você vier pra cá, traz uns camarãozinhos pra mim. Você lembra disso? Hein? Lembro. Bons tempos. Maravilhosos tempos que servíamos a Deus no continente africano. É verdade. Tempo de muita felicidade e alegria. Filhos pequenos. Sabe que eu estava lá esses dias e me lembrei. Nós cantamos algumas músicas em Xangane, em Zulu, em inglês, eu não sei, né? Ele fala inglês muito bem. Mas eu lembrei do senador, do bispo Crivella, quando nós cantamos aqui. We glorify your name. Bonito. Aí o povão respondia, lembra? Aí eu cheguei no Soweto,
uma vigília sua, lá. Aí você começou a falar com o povo em inglês. Olha, eu vou traduzir para vocês, porque ele não sabe falar, tá? Eu estou escutando. Né? Aí eu cheguei, good evening, stand up, close your eyes, put your hand in your heart, pray with me. Estão entendendo? E um paralítico, stand up and walk now. Estão entendendo? Confess now I am healed. Why, so? Vocês estão entendendo? Onde você aprendeu isso? Eu falei, eu não sei, era em Cisneiro, lá perto de Simão Pereira, sabia? Pois é, pois é. Bem-vindo, tá? Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Bem-vindo. Você lembra, Ju? Como anunciamos durante os últimos dias, com a concordância dos dois candidatos que disputam a Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje seria o dia em que o RJTV entrevistaria o candidato Marcelo Crivella. Mas essa entrevista não vai acontecer porque o candidato, mesmo tendo se comprometido com ela, se recusou hoje a concedê-la. Lamentamos que assim seja, não pela TV Globo ou pelo candidato, mas por você, telespectador, que assim perde uma oportunidade de se esclarecer ainda mais sobre os candidatos e julgar quem merece o seu voto. Marcelo Crivella explicou suas razões numa nota enviada à emissora às 5 horas da tarde. Nela, o candidato Crivella diz que não pode comparecer à entrevista porque está em Brasília, mas pede respeitosamente que se acrescente que, mesmo se estivesse no Rio, não viria aos nossos estúdios. Alega estar indignado com o que chama de cobertura manipuladora e tendenciosa da TV Globo contra a candidatura dele. No e-mail enviado à emissora, o candidato se diz um homem de paz e que, como prefeito, se eleito, dialogará com todos por amor ao Rio. E finaliza pedindo que o ato de protesto dele e o apelo a favor da democracia e da liberdade de imprensa fiquem registrados. A TV Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas, desde ontem, em inserções do horário eleitoral obrigatório, o candidato Marcelo Crivella tem atacado a TV Globo em termos nada respeitosos e ainda piores do que a nota agora enviada à emissora. Em consideração a você, telespectador, esclarecemos aquilo que todo defensor da liberdade de imprensa deveria conhecer. A missão de um veículo jornalístico é revelar fatos importantes, incômodos ou não, envolvendo as candidaturas. A TV Globo tem feito isso de forma isenta com os dois candidatos em disputa pela Prefeitura do Rio. Como atestam nossos princípios editoriais, a TV Globo é apartidária, absolutamente independente de grupos econômicos e de governos. Essa postura independente, de fato, irrita aqueles que preferem, em benefício próprio, que a imprensa se cale em prejuízo dos eleitores, que tudo devem conhecer para fazer seus julgamentos. A TV Globo sabe que, ao cumprir essa missão, pode ser vítima de ataques os mais violentos e injustos. Isso já aconteceu recentemente com Jandira Fegali, do PCdoB, com o ex-presidente Lula, do PT, com o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e agora com o candidato Crivella, do PRB, de colorações ideológicas tão diferentes. Você, telespectador, é testemunha de nossa lisura. Nosso compromisso é com você, não com políticos e candidatos. Será sempre assim, mesmo que o preço a pagar sejam acusações sem sentido. Fecha aspas. E já vamos direto ao Rio de Janeiro, onde o prefeito eleito Marcelo Crivella, do PRB, fala ao vivo nesse momento. Vamos ouvi-lo. Cada um com sua fé, cada um com a sua força, cada um do seu jeito, mas todos... Você vê nesse momento Crivella sendo cumprimentado pelos eleitores. Vamos ouvir o que ele disse agora há pouco, então. O que a gente precisa celebrar hoje é que sempre chega a nossa vez quando a gente não desiste. Talvez seja
na trajetória política de tantas controvérsias. Olha só quantos fogos estão aí. Candinho, querido, Marcelino, Otávio, Osório, Índio, senador Eduardo Lopes, eu viro a cabeça para um lado para o outro, eu vejo tantos astros políticos. Pena, que está aqui atrás de mim, Carlos Macedo, Benedito Alves. Olha, eles estão dizendo que já tem o microfone plugado lá. Algum tipo de gafe, quero agradecer profundamente o Codorna do PTN, toda a sua equipe maravilhosa, Luiz Carlos Ramos, agradecer ao Wagner Montes, agradecer ao Romário, querido senador, que esteve ao nosso lado desde o princípio. Marcos Pereira, presidente-ministro, companheiro, sempre apoiando, Jorge Felipe, Jairinho. Hoje estava celebrando, na hora que saiu o resultado, ao lado da Lucinha, do Júlio da Lucinha, do Jorginho. Meu Deus do céu, serão tantas pessoas que nos ajudaram. Mas eu gostaria de deixar registrado, eu acho que essa frase que eu ouvi no momento da final da apuração, de um senhor que me abraçou e disse: Crivella, chegou sua vez, chegou sua vez. Eu peço a Deus que essa, eu diria, modesta vida pública, acidentada vida pública, ela possa deixar para todos os cariocas esse talvez ensinamento, exemplo, de que sempre chega a nossa vez quando a gente não desiste. E peço a Deus que dê a mim e a cada um de vocês que me acompanharam e aos outros tantos que estão lá no clube, no ginásio do Clube de Bangu, no cassino, no Atlético Clube Bangu, que nós todos nesses 4 anos de governo possamos, não só eu, mas todos nós que caminhamos e que chegamos ao final e que vencemos essa eleição e vamos governar juntos, que todos nós possamos ter a esperança dos que sempre lutam e a fé dos que nunca desistem. Muito obrigado a todos, em meu nome, em nome da minha família, em nome do PRB, em nome dos meus companheiros que marcharam comigo. Agradeço penhoradamente a cada eleitor. Você acompanhou as primeiras palavras do prefeito. É impressionante como a Rede Globo faz campanha contra ele e contra mim. A cidade não está parada, a cidade está se movimentando. A única cidade... Prefeito, desculpa, talvez mais lentamente, as pessoas mais pressas para retomar a sua vida. Não, o senhor me permite. Não, eu vou permitir, mas é impressionante como vocês fazem oposição, não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês. E vários políticos também pensam assim. É impressionante. Não estou enganado. Nós estamos reproduzindo que as pessoas estão encaminhando para a gente. O senhor me permite. Você acabou de fazer a pergunta? Eu quero saber se você acabou de fazer a sua pergunta. Sim, a minha pergunta é essa. Eu já sei entender. Você quer fazer outra? Não, é isso. Agora, eu posso responder? É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio,
que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Perdão, prefeito, o senhor acha que o que aconteceu com a chuva em 22 anos foi um drama corriqueiro? Eu queria fazer uma pergunta sobre o centro de operações. 10 pessoas, Olha aqui, a cidade do Rio de Janeiro, tem... Não quero falar com vocês. Dá licença, é um direito que eu tenho. A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito. Esses, eu disse, são corriqueiros. São problemas que a gente enfrenta porque temos dificuldade com a nossa topografia. Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas. E temos, sim, problemas com o trânsito. É claro que os desabamentos, que nós já temos uma GeoRio de 50 anos, procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos. Lamentamos profundamente nossas tragédias. Agora, é preciso aprender com elas e não fazer campanha política, não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no Carnaval e ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o Carnaval. Isso está errado. Então, o que elas fazem é chantagem. É chantagem, isso não tem nada a ver com o interesse da cidade. E seguramente não vão colocar isso no ar. Crivella, estão falando de você aí, Crivella. Isso é maldade. Vem cá, homem de Deus. Olha só. Crivella, tem alguma coisa acontecendo nesse Brasil. Você escuta a televisão, você lê o jornal, diz que o Crivella não tem ninguém do lado dele. O Crivella está abandonado. Está igual um cachorro vira-lata que perdeu os dentes. Ninguém quer saber. Isso é a Rede Globo Televisão. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente não dá o dinheiro para eles, eles maltratam a gente. O presidente disseram que matou a Marielle. Não deu dinheiro, matou a Marielle. O Crivella não dá dinheiro, diz que é o pior prefeito do mundo. O vereador Átila Nunes, do MDB, protocolou hoje um pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella, gravado oferecendo facilidades a pastores evangélicos para cirurgias de cataratas na rede pública de saúde. O afastamento do prefeito também foi discutido entre um grupo de vereadores e representantes do Ministério Público Estadual. O encontro aconteceu no fim da manhã. Os vereadores pediram ao Procurador-Geral de Justiça uma representação contra o prefeito Marcelo Crivella por improbidade administrativa. Na última semana, o prefeito se reuniu com líderes evangélicos no Palácio da Cidade, fora da agenda oficial. Áudios dessa reunião revelaram que ele prometeu a pastores facilidades na marcação de cirurgias de catarata a fiéis. O prefeito disse que bastava fazer uma ligação à funcionária Márcia Nunes e que em até 2 semanas os pacientes seriam operados. Hoje, 9.500 pacientes estão na fila de espera por uma cirurgia de catarata. Eu quero deixar claro, obviamente, que o Ministério Público não tem nenhuma prevenção contra os evangélicos. O que não pode acontecer é que a administração pública privilegiar determinado grupo, determinado segmento religioso. O Estado é laico e todos os cidadãos têm que ser tratados com igualdade
de condições. Durante a reunião, Crivella também ofereceu soluções para problemas com o IPTU de templos religiosos. O caso é muito grave, a questão do IPTU é grave. Existe um andar, já tínhamos ouvido falar muitas vezes nisso, a sala 1501 estava recebendo pessoas para facilitar o IPTU de igrejas, e isso é inaceitável. Então, o crime cometido pelo prefeito para a saúde pública é muito grande. O que o prefeito fez foi corromper publicamente o sistema de saúde do Rio de Janeiro. Isso é um crime absolutamente indiscutível. Vereadores da oposição já se manifestaram a favor do pedido de impeachment e vão solicitar a suspensão do recesso parlamentar aqui da Câmara Municipal. A presidência da Casa informou que o recesso vai se manter até o fim do mês, conforme o regimento interno. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que a reunião do prefeito Marcelo Crivella com representantes evangélicos era para divulgar serviços à sociedade, como o mutirão de cirurgias de catarata e o programa Sem Varizes, e que o prefeito já recebeu diversos representantes da sociedade para tratar de vários assuntos. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou a proposta de abertura de processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Foram 29 votos contra, apenas 16 a favor. O pedido acabou arquivado. A sessão extraordinária na Câmara, que interrompeu as férias dos vereadores, começou pouco depois das 14h. O pedido de abertura de um processo de impeachment foi apresentado por um parlamentar de oposição com base numa reportagem publicada por um jornal do Rio de Janeiro. Sem apresentar provas, o texto reproduzia uma gravação feita numa reunião entre líderes evangélicos e o prefeito. De acordo com o jornal, o prefeito supostamente oferecia agilidade em cirurgias de catarata na rede municipal e também isenção de IPTU de igrejas. Por este motivo, o acusavam de possível ato de improbidade administrativa. A prefeitura contratou 15 mil cirurgias e apenas 3 mil se dispuseram efetivamente a passar pelo procedimento. Ou seja, sobram vagas. O pedido também se apoiava num suposto crime de responsabilidade. A causa seria a suspeita de oferta de isenção do imposto predial às igrejas. Mas a isenção de imposto é prevista em lei federal, ou seja, qualquer igreja evangélica ou católica é isenta. E por fim, argumentavam que o prefeito teria cometido infração político-administrativa. A reportagem sustentava que a reunião teria sido secreta, mesmo com a presença de 250 pessoas. Em votação, os requerimentos. Às 5h30 o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, abriu a votação pelo painel eletrônico. Em poucos minutos, os vereadores presentes se manifestaram. Resultado final, 29 votos contra a abertura de processo, contra apenas 16 a favor. 2 vereadores não puderam votar de acordo com o regimento: o próprio presidente e o autor do processo, Átila Nunes, do MDB. Com a decisão dos vereadores, a proposta de abertura de processo contra o prefeito agora vai para o arquivo da Câmara Municipal. Os parlamentares voltam para o recesso e trabalham aqui só no dia 1º de agosto. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comentou a decisão. Era uma decisão política e a Casa Política, o Fórum Político, para tomar essa decisão era a Câmara dos Vereadores, que hoje maciçamente terminou, liquidou, passou para o passado essa tentativa de golpe da oposição. Segundo este jurista, o país precisa ficar atento para o risco de banalização dos processos de impeachment. Deve sempre se pensar no impeachment como um mecanismo muito, mas muito excepcional, e não como regra geral. Pode-se até pensar, dentro desse contexto, que há uma certa banalização do instituto do impeachment por parte, não apenas, obviamente, aqui no contexto do município do Rio de Janeiro, mas é perceptível que as câmaras pelo país afora têm utilizado esse instrumento, do meu modo de ver, não de maneira muito adequada. Funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro estão impedindo o trabalho da imprensa e calando cidadãos que têm queixas sobre o serviço público.
A reportagem é da Chinima Campos, do André Maciel e do Paulo Renato Soares. Hospital Municipal Rocha Faria, Zona Oeste do Rio. A entrevista ao vivo da moradora que cobrava uma transferência para a mãe foi interrompida brutalmente. Seus ridículos, com reportagem tendenciosa. É Bolsonaro! As agressões dos dois homens continuaram mesmo depois do fim da reportagem. É Bolsonaro! Eu peço perdão, desculpa, dona Vana, desculpa pela interrupção, assim não tem como continuar. Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! O Tribunal de Contas do município. No mesmo hospital, dias depois, atrapalharam outra equipe de reportagem que tentava ouvir as pessoas. Os dois estão pedindo a suspensão da antecipação dos royalties. Em seguida, um dos homens botou o crachá e foi em direção ao interior do hospital. Esses ataques não acontecem por acaso. Ao contrário, são organizados e, acredite, pelo poder público. Os agressores são contratados da prefeitura, recebem salários pagos pelo contribuinte para vigiar a porta de hospitais e clínicas para constranger jornalistas e cidadãos que denunciam os problemas na saúde do município do Rio. Eles ficam assim, aqueles dois são contratados da prefeitura e daqui a pouco vão tentar impedir a reportagem. Estamos no Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte. Ao começar a falar, o primeiro entrevistado já é interrompido. 2 UPAs em Rocha Mineiro. Não, meu querido. Oi? Fala isso não, por favor. Como é que eu perdi um dedo e eu não posso falar? Pô, fala isso não, meu. Ei, não tô falando do hospital. Pô, fala isso não, meu. Ei, não tô falando do hospital não, irmão. Estou falando de Rocha Miranda, o senhor tá entendendo? Não, mas você chegou aqui... Aqui eu fui atendido. Eu sei, mas aqui você foi bem atendido. Meu amigo, estou falando de Rocha Miranda. Mas aqui ele perdeu o dedo. Ele pode falar da saúde? Não. Ele não pode falar da saúde? Não. Mas você pode deixar ele falar da saúde? Tá tudo indo bem, meu querido. Pelo amor de Deus. José Roberto Vicente. Bem, meu querido. Ele é o José Roberto. A prefeitura está trabalhando correto e bem. Não. Quem está trabalhando bem? Com certeza o prefeito está trabalhando bem, rapaz, na saúde. Que negócio é esse, rapaz? Não, senhor. Isso é fake news, meu querido. Ricardo Barbosa de Miranda, o senhor é contratado da prefeitura, assistente 3, o senhor tem emprego de confiança, né? Está à disposição do gabinete do prefeito? É aqui que o senhor cumpre o seu contrato de trabalho com a prefeitura? Meu querido, estamos aqui. É aqui que o senhor cumpre o trabalho da prefeitura? Estamos tranquilo. O senhor recebe salário da prefeitura para quê? Estou tranquilo. Qual que é o trabalho? O senhor bate ponto onde? Estamos aqui. Onde o senhor bate ponto? Estamos aqui nos trabalhos, meu querido. José Roberto Vicente Adeliano foi admitido na prefeitura em novembro de 2018. Cargo especial. Salário bruto, R$ 3.229. Ricardo Barbosa de Iranda, contratado pela prefeitura em junho de 2018. Assistente 3, R$ 3.422 de salário bruto. Eles fazem parte de um grupo que se apresenta nesse aplicativo de mensagens como guardiões do Crivella, do prefeito. E para cumprir a tarefa de tentar calar a população e a imprensa, os guardiões do Crivella têm até escala. O RJ2 teve acesso às conversas do grupo Guardiões do Crivella e de mais 2 grupos. Um identificado como Assessoria Especial GBP, Gabinete do Prefeito, e o outro como Plantão. É por esses grupos que os funcionários da prefeitura ficam sabendo para onde vão, em duplas ou sozinhos, para cumprir o dia de trabalho, para impedir que se mostrem as dificuldades na saúde. Quando chegam nas unidades, ainda de madrugada, precisam registrar a presença. Na rotina, todos os dias têm que mandar selfies do lugar onde estão. Precisam registrar a presença. Na rotina, todos os dias têm que mandar selfies do lugar onde estão. Hospital Equipe Salgado Filho. Essa foto é do Robério e do Ricardo Barbosa, que encontramos no Salgado Filho, mostrando que estavam a postos na saúde. Quando chegam nas unidades, ainda de madrugada, precisam registrar a presença. Na rotina, todos os dias têm que mandar selfies do lugar onde estão. Hospital Rotina, todos os dias têm que mandar selfies do lugar onde estão. Hospital
O RJ2 teve acesso às conversas do grupo Guardiões do Crivella e de mais 2 grupos. Um identificado como Assessoria Especial GBP, Gabinete do Prefeito, e o outro como Plantão. É por esses grupos que os funcionários da Prefeitura ficam sabendo para onde vão, em duplas ou sozinhos, para cumprir o dia de trabalho, para impedir que se mostrem as dificuldades na saúde. Quando chegam nas unidades, ainda de madrugada, precisam registrar a presença. Na rotina, todos os dias têm que mandar selfies do lugar onde estão. Hospital precisam registrar. E a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A Laila Lack tem os detalhes. Por 25 votos a 23, os vereadores barraram o pedido de impeachment protocolado pelo PSOL. A sessão durou mais de 4 horas e teve a presença de alguns parlamentares no plenário e outros virtualmente. A denúncia se baseou no trabalho de funcionários públicos nas portas dos hospitais para tentar calar o trabalho da imprensa. Nesta sessão, a oposição reforçou a importância de que se apure os indícios de participação do prefeito Marcelo Crivella no esquema, enquanto a base do governo alegou que um processo de afastamento nas vésperas das eleições municipais teria fins políticos. Assim que saiu o resultado, a Prefeitura do Rio se posicionou, dizendo que o grupo Guardiões do Crivella não é institucional e voltou a dizer que reforçou o atendimento na entrada das unidades de saúde para informar a população.